do versículo 1 ao versículo 16. Não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, em nome de Jesus de Nazareno. Levanta, anda. Atos 3, 1, 16, de 1 a 16. Abre a sua Bíblia, ou liga a sua Bíblia no teu celular. E juntos nós vamos ler. Ativação da fé não é só algo para quem já é casado e tem família. São para jovens, solteiras, meninas, solteiras que querem casar, que estão caminhando, para todos nós, para crianças, para adultos. Porque nós precisamos a cada dia desafiar o nosso coração a viver pela fé. Atos 3 diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Aí talvez você leia a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Obrigado, André. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhe disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que ele fosse que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome que curou este homem que vocês veem e conhecem, a fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Somente até aí. Amém, queridos? Quando eu li esse texto, eu lembrei de um dos pontos que o Bruno pregou no domingo, falando sobre a unidade e que a importância da igreja ter os seus sinais e maravilhas. E é exatamente isso aqui que acontece. Pedro e João, lembra-se que no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E logo depois eles foram ao templo, subiram ao templo em Jerusalém. Lembre-se que Jerusalém era o alto. Eles subiram ao templo, entraram pela porta chamada Formosa, e entrando ali, tinha um homem que era colocado diariamente para que pudesse pedir esmola. Ele era aleijado de nascença e ele ficava ali pedindo esmola. E Pedro e João, quando passou por ali, e lógico, ele pediu esmola, Pedro imediatamente, como um bom sanguíneo que era, falou assim: olha para nós. Você imagina a responsabilidade de um homem, de você ou de eu mesmo, chegar para uma pessoa, e uma pessoa que lhe pede alguma coisa e falar: ops, olha para mim. E aí a pessoa olhar e esperar com uma expectativa diferente daquilo que você está propondo a ela. A Bíblia fala que aquele homem olhou com o olhar do quê? Para receber alguma coisa. Mas quando Pedro fala: olhe para mim, é para que ele possa enxergar o que havia na vida de Pedro. O que Pedro estava querendo demonstrar para ele, naquele momento em que iria acontecer.
E Pedro, com a autoridade do Senhor, manda com que aquele homem ande, aquele homem fique em pé. A palavra do Senhor diz que os seus tornozelos se firmaram, as suas pernas se firmaram, e ele entrou no templo com Pedro e João para poder adorar. Entrou no templo, e as pessoas que estavam lá dentro estavam tão acostumados em ver esse homem sentado à porta, e que começaram a admirar. Ué, esse homem é aquele homem que fica sentado na porta ali, sempre pedindo esmola? Sim, e Pedro dá uma aula para eles do que de fato aconteceu, tirando eles fora de cena, que é isso que eu e você precisamos aprender, tirando-nos de cena e falando assim: aqueles na qual vocês crucificaram e entregaram para a morte, mas Deus o ressuscitou, foi esse mesmo que curou. E no versículo 16 é onde fala: pela fé no nome de Jesus, esse homem foi curado e a sua saúde foi restabelecida. Restabelecida algo que ele nunca teve. Lembra-se que ele era de nascença, ele nasceu daquele jeito, mas restabelecida porque há algo que foi formado, o Senhor o formou e restabeleceu, e o levantou e o curou. A saúde dele foi restabelecida pelo Senhor, e esteve a saúde perfeita, como todos aqueles homens podiam ver. A ativação da fé não é somente o que Deus irá fazer em nós, mas a forma em que Deus usa-nos para fazer alguma coisa. Quando eu vejo essa situação de Pedro e João indo naquele lugar, nesse momento, esses homens cheios do Espírito Santo, porque capítulo 2, eles tinham acabado de receber do Espírito Santo, Deus usa a vida deles, o Espírito Santo, o Senhor usa a vida deles para poder efetuar alguma coisa, colocar a fé em prática. Você chegar para alguém e falar levanta e anda, você tem que ter muita autoridade, apesar que você só vai saber se tem autoridade se você a usar. Você está compreendendo isso, amém, irmãos? Se você a usar. Se você não usar, você nunca vai saber se consegue. É interessante que uma vez aqui na igreja faleceu um irmão, eu, Débora, Fábio e Aline, que na época eram membros aqui da igreja, nós fomos ao enterro desse homem. Como é que é o nome daquele homem? Pedro. Irmão Pedro foi recebido no domingo como membro da igreja, e na segunda terça-feira, ele teve um infarto e morreu. Meu Deus, que tristeza. O homem tinha acabado de ser aceito como membro da igreja, e quem ficou do lado dele foi o Fábio. Abraçou, que eu pedi para os membros da igreja ficarem. Eu falei: Fábio, os próximos membros você não vai abraçar. É igual tinha um pastor em Americana que todas as vezes que ele ia orar por gente no hospital, essa gente morria. E aí o pessoal brincava assim: não pede para o pastor fulano de tal vir orar por mim, não. Pede para outro pastor, porque toda vez que aquele pastor vem orar, ele carimba o passaporte para a gente poder ir embora. Mas a brincadeira ficou séria, e ele falava: eu vou orar, ficou doente, eu vou lá orar, porque que negócio é esse, tem que quebrar esse negócio. E aquele irmão morreu, nós fomos lá em Mogi Mirim, no enterro dele, a família de lá levou o corpo para lá e nós fomos. E o Fábio aprendeu numa aula em que a ativação da fé é você de fato usar. Não importa se vai acontecer ou não, mas usar. E o professor dele na época deu um exemplo em que Deus falou o coração dele de uma forma tão clara que ele chamou uma pessoa que tinha morrido e essa pessoa ressuscitou. E eu falei: que bênção, legal. E o Fábio falou assim: eu vou usar isso hoje. Eu falei: Fábio, esse homem vai levantar, e se levantar, o que nós vamos fazer? Correr. Por isso que não deu certo. Nós vamos correr. Eu falei: Fábio, presta atenção, cara. Não, pastor, eu vou. E nós chegamos ali, e o caixão, e ele de um lado e eu do outro. E nós estávamos cantando. E o Fábio chegava por defunto e falava assim: Pedro. E eu do outro lado, eu falava: meu Deus, tem misericórdia, cara. Esse Fábio, ele está chamando o defunto. Na hora, eu falei assim: mas será que é isso mesmo? Mas hoje eu entendo que se você não colocar em prática a autoridade na qual Deus deu sobre a tua vida, você nunca vai saber se de fato essa autoridade é real. Muitas vezes nós perdemos bênçãos e vitórias,
Porque temos medo de colocar em prática a fé na qual o Senhor já plantou nos nossos corações. Daquilo que um dia já foi plantado, está semeando, está crescendo, mas não brota, não vai adiante, porque nós não colocamos em prática. Nós não falamos, nós não decretamos, nós não damos um passo de fé, nós não confiamos, nós não descansamos. E pelo fato de nada disso acontecer, você não sabe se de fato a sua vida é regada pela fé ou não. Eu só vivo do que tenho, do que apalpo, da onde piso, da onde sento, e eu nunca vou viver o que eu não vejo, porque eu não ponho em prática. E a fé é exatamente isso. É você crer naquilo que você não vê. É apalpar aquilo que você não pode apalpar. É você orar e crer naquilo em que às vezes medicina já disse não, tudo já disse não, e você continuar orando. Eu lembro quando estava no hospital uma vez, eu já contei isso aqui uma vez, tinha 13 anos de idade, e entrou no quarto do lado uma menina linda, uma jovem, e ela estava com câncer, assim, em terminal, crente, e eu ouvia os jovens da igreja vindo e cantando com ela, fazendo culto no quarto do hospital com ela. E eu lembro que eu chegava assim do meu quarto, e estava aqui só a parede, e eu olhava assim do quarto dela, e ela ficava deitada assim de frente, e eu via a igreja cantando com ela. E quantas vezes aquela igreja orou para que ela fosse curada. Você não vai saber se vai ser curado se você não orar por cura. Você não vai saber se ele cura se você não orar por isso, se você não impor as mãos. Você não vai saber sobre fidelidade de Deus na finança se você não investir em finanças. Você não vai saber sobre fidelidade na cura, na saúde, se você não investir nisso. Você não vai saber nada se você não colocar em prática. E aquela igreja orava por ela, e ela sentada ali, orando, chorando, todo mundo cantando, o pastor orando por ela, e falando: Senhor, cura, 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 cura. Pois bem, num dia daquele lá, eu acordei, e eu já tinha feito amizade com ela, e normalmente eu acordava, colocava a cabeça assim na janela, dava tchauzinho para ela, porque ela era muito bonita, irmão, e era saudável ver aquela menina, e eu olhava, ela já não estava mais lá, ela tinha morrido naquela madrugada. Bem, então, pastor, as coisas deram tudo errado, porque aquela menina não foi curada. Aquela igreja orou, aquela igreja intercedeu, aquela igreja veio, fez culto, ungiu, o pastor chorou, a família chorou, ela chorou, e tudo deu errado. Você acha que deu errado, irmãos? Não deu errado. Quando aqui nessa igreja, o rapaz que tocava a bateria aqui, o Bruno, ele faleceu, e foi um momento dificílimo, não só para a igreja, mas nós pastores, principalmente para a Débora, porque a Débora acompanhava ele na madrugada. Ele ligava para a Débora, e a Débora levantava na madrugada, eu acordava, estava a Débora sentada na cama, orando, cantando, chorando com ele, falando, e ele acalmava. E ele com Covid no hospital lá em São Paulo. E um dia o médico falou: você vai para a UTI, e ele falou: não vou, vai, não vou, vai, não vai. E a médica pediu, deixou com que ele ligasse para a Débora orou com ele, a pastora intercedeu para ele, falou: Bruno, Deus está no controle de tudo, filho. Você tem que ir para a UTI, então tem que ir para a UTI. Ele foi para a UTI. Chegou na UTI, numa madrugada, um médico cismou de entubar. E nessa briga de intubação, ele teve uma parada e veio falecer. Que morte terrível, 26 anos de idade. Casado com uma menina com 24 anos, e graças a Deus, no sábado, ela se casou novamente. Refez a vida dela. Isso é vitória, irmãos. Amém, queridos? Isso é bênção. Menino de 26, 24, hoje tem 26. E ela se casou novamente. 26, 27 anos, né? 27 anos, 3 anos. Ela se casou e está refazendo a vida dela. E para fazer o enterro desse menino? Caixão lacrado, dentro do carro, o pai com cadeira de roda, a mãe desesperada, a viúva de 24 anos de idade. E eu até ir para fazer o
o enterro. Eu não sabia o que falar. A minha cunhada lá de Americana falou assim, ele não perdeu essa guerra. Ele venceu o Covid. Há um grande erro para nós acharmos que a morte é a derrota sobre as nossas vidas. E eu pude chegar ali e falar, vocês acreditam que o Covid venceu essa batalha? Venceu. Não venceu. Se o Senhor era Senhor sobre a vida dele, a vontade desse Senhor prevaleceu. A vontade desse Senhor prevaleceu. É como na vida dessa menina. Mas é necessário que nós possamos o quê? Orar, colocar em prática, crer. É necessário você ativar a sua fé. É necessário você falar, como Pedro falou, ande. Mas ele é coxo, desde nascença. Anda, levanta, anda. Vamos entrar para a igreja. Se Pedro talvez passasse ali e falasse assim, cara, está difícil hoje, hein? Eu recebi no final do mês, hoje já não tem mais nada. Deixa depois. Uma outra oportunidade. Aquele homem não ia experimentar qual era o propósito da fé na vida dele. Então guarda uma coisa, queridos. Se você precisa de dinheiro, a sua semente se chama dinheiro. Se você precisa de saúde, a sua semente é saúde. Não tem como você precisar de milho e plantar soja. Lançar semente de soja. Lançou semente de soja, vai nascer soja. Não tem como dar milho. Você precisa de banana e você lança milho. Vai nascer milho, não vai nascer banana. Nós precisamos ter esse direcionamento em nossas vidas. Nós precisamos ter essa direção do Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar. Quantas vezes nós queremos A e estamos correndo atrás de B, ou queremos B, estamos achando que precisa ser C, e estamos fazendo errado. Você e eu precisamos lançar a semente e ativar a nossa fé naquilo que de fato precisa acontecer. Eu sempre costumo falar, para quem está trabalhando, o emprego não é muito saudável, e eu falo assim, o melhor momento, ou o momento correto de você procurar emprego, é quando você está empregado. Você não precisa ficar desempregado para procurar emprego. Você tem que procurar emprego empregado. Porque quando você está desempregado, você aceita qualquer coisa. Mas quando você está empregado, você pode ponderar. Não, o que eu estou fazendo me dá mais vantagem do que a porta que se abriu. Não quero. É exatamente nesse momento em que você faz essas escolhas e lança essas sementes sobre a tua vida e vive essa fé em nome de Jesus. Pois bem, com esse texto, ele pode nos ajudar a entendermos o propósito de uma vida cheia de fé. Você está aqui nessa noite, amém, queridos? Chama quem está do seu lado aí e fala, não dorme não. Rogério, não dorme não. Eu sei que não. Viu, Vitor? Entender o propósito de uma vida cheia de fé. Primeira coisa que eu preciso entender e viver, que a oração é o precursor da fé e do milagre. A oração é o precursor. É o que começa todas as coisas. Para que você tenha uma vida de fé, é necessário você aprender a orar. É necessário ter uma vida de oração. Esses homens estavam indo para onde? Para o templo. Para fazer o que no templo? Para orar. O texto fala sobre isso. Eles estavam indo para orar. E na direção da oração, o milagre acontece, a fé é ativada. É necessário, eu e você, começarmos a orar, aprendermos a orar, termos hábitos em nossas vidas de oração, termos hábitos contínuos de oração. Crente que não ora, não vê o milagre de Deus. Crente que não ora, não rompe. Crente que não ora, não prospera espiritualmente, financeiro. Crente que não ora, não consegue vislumbrar a presença de Deus na sua vida. Crente que não ora, não está preparado para viver o extraordinário de Deus. É importante você e eu termos uma vida de oração. É importante separarmos tempo de oração. Pastor, mas eu não tenho tempo para orar.
Tem tempo para escovar dente, tem tempo para tomar café, tem tempo para almoçar, tem tempo para jantar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para tomar banho, tem tempo para fazer várias coisas, mas não tem tempo para falar com Deus. Alguma coisa está errada na sua agenda. Alguma coisa está errada na agenda que você programa no seu dia a dia. A oração tem que estar em primeiro lugar. Temos que ter um espaço reservado para falar com esse Deus. A ativação da fé começa pela oração. A ativação da fé começa com os joelhos que se dobram. A ativação da fé começa falando com o Deus que é dono de todas as coisas. E é importante você crer nisso, queridos. Senão não tem jeito, as coisas não rompem, não vão para frente. Senão você não vê, você pode até falar para tal coisa acontecer, não acontece, porque você não tem intimidade com aquele que faz acontecer, com aquele que é o agente do milagre. Não tem intimidade, não tem jeito. É quando você chega para alguém que você nunca viu e pede alguma coisa para ele, a pessoa fica olhando para você: quem é você? Rapaz, não te conheço, como é que eu vou ouvir você? Não sei nem quem você é. Mas quando você tem contato, quando você ora, quando você busca, o seu nome é conhecido nos céus. Você é uma pessoa conhecida diante de Deus. Segunda coisa que eu aprendo, que só podemos oferecer o que temos. O que esses dois homens fizeram? Não tem nem prata, nem ouro. Isso eles não tinham. Então não podia oferecer. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta, ande. Nós só podemos oferecer o que temos. Agora, esse termo é bem interessante. Sabe por quê? Por que muitas pessoas se frustram na fé? Porque não entendem de fé. Não entende o caminho da fé. Não entende o que é viver pela fé. Lembro-me que uma vez em Americana, um pastor de Americana estava lá, e uma pessoa chegou para esse pastor e falou assim: para que o senhor precisa de salário? A Bíblia fala que o senhor tem que viver pela fé, que o justo vive pela fé. O senhor não precisa de salário. Coisa de Deus. Mas aquela pessoa era fiscal do INSS, com o seu salário altíssimo. E a resposta dele foi: você não é justa? Como é que você faz parte então de uma equipe da igreja de direção se você então não é uma mulher justa? Larga o teu salário, doa ele para os pobres, porque o justo, não fala o pastor, ele vive pela fé. Vamos viver pela fé. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Não é isso. Ao contrário, a Bíblia fala que todo trabalhador é digno do seu salário. Você precisa de salário para poder viver. Amém, queridos? Ou não precisa? Se não precisa, você podia doar 100%. 100%. Recebi, não deposita nem na minha conta para não dar imposto de renda. Direto. Não, precisamos. Mas nós precisamos entender o seguinte, que nós só podemos oferecer o que nós temos. Muitas pessoas se frustram porque não aprenderam o que significa fé e usam de forma errada. E usando de forma errada, se frustram. E aí você vê pessoas assim: eu me frustrei na igreja, eu me decepcionei na igreja. E lógico que nós, como crentes, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Você pode ter se decepcionado com homens, com o pastor, com o pastor Rodrigo. Você pode se decepcionado com o Bruno, com o menino do som, com o rapaz da bateria, com o Dieguinho que toca guitarra. Mas com Deus você nunca se decepcionou. Não, você quer saber de uma coisa? Tem gente que se decepciona com Deus. Não porque Deus o decepciona, porque ele não entende o posicionamento de Deus e o posicionamento dele. E por não entender, ele requer algumas coisas que ele não tem. Não é que Deus não pode, é que ele não tem, ele não fez, ele não se coloca, ele não se alimentou, ele não sabe o que é aquilo, e por não saber, ele faz a exigência errada. Claro que pela misericórdia de Deus, Deus o responde, mas muitas vezes a pessoa não alcança, e não alcançando, ele se frustra. Queridos, você só pode oferecer o que você tem.
Não tem jeito. Por isso que essa campanha é ativação da fé. Para que você aprenda. Bem, eu primeiro preciso aprender a orar. Porque eu orando, eu me aproximo de Deus. Eu orando, eu revelo o meu coração. Eu orando, eu rasgo a minha vida. Eu mostro quem sou, as minhas necessidades. Ele me conhece, mesmo que eu não ore, mesmo que eu não fale. O Senhor me conhece pelo fato de eu estar continuamente diante dEle. E fazendo isso, nós podemos oferecer o que temos. Uma vida diante do Senhor. Outra coisa que eu aprendo, que o início da fé se dá na autoridade da palavra e de uma palavra profética. Eu vou repetir isso para que você entenda, que você está quase dormindo. O início da fé é o ar-condicionado que está fazendo você dar uma cochiladinha? Desliga os ar-condicionado, deixa o calor bater. Pode desligar, desliga mesmo. Vocês estão assim, ó, se encolhendo. E é exatamente isso que o diabo quer. Que você se encolha e desligue. Sabe? Ah, pastor, eu não sei o que o senhor falou. Irmão Sérgio, aqui os dois podem deixar, porque eu estou bem acordado. Desliga ali atrás. Irmão, eu estou acordadão aqui, ué. Você está louco? Você tem que desligar lá fora, irmão Sérgio, por gentileza. Olha, o disjuntor 1 e 2. 1 e 2. Preste atenção aqui, o início da fé se dá na autoridade da palavra profética. Na autoridade da palavra. É impressionante que quantas vezes eu já fui surpreendido pela autoridade da palavra. É por isso que é bom você prestar atenção com quem você casa. Quem é solteiro, quem já casou e pisou na jaca, tudo bem. Agora é orar para ajustar, né, irmão? Agora é orar e falar, Senhor, tem misericórdia. Eu fiz a lambança, agora eu preciso colocar em ordem. Como é que eu faço? Por isso você tem que prestar atenção com quem você casa. Pastor, mas eu vou ficar velha, solteira, porque eu não conheço nenhum homem de Deus. Calma. Está desesperada para quê? Deus conhece. Deus sabe da tua necessidade e do teu desespero. Vamos lá. Quantas vezes eu falava para a Débora assim, ai, Débora, o negócio não vai dar certo. Você não sabe o que você está falando? Eu já orei, vai dar certo em nome de Jesus. Vamos lá fazer esse negócio. E eu vou fazer o quê, irmão? Vamos obedecer. Ou quantas vezes eu falei para ela, não, Débora, vai dar certo. Vamos fazer. E ela, automaticamente, vamos fazer. Amém. Vai dar certo. Porque uma das tendências que nós temos é fraquejar diante da fé. É fraquejar diante da fé. É fraquejar diante de uma luta. Porque toda vez que você vai usar a sua fé, o que antecede é um medo. Se eu falar vai acontecer, e se não acontecer, como é que fica? E se não acontecer, como que eu vou caminhar? Qual vai ser a minha cara? Então, na verdade, o que antecede nas nossas vidas, nos nossos corações, é o medo de errar. É o medo de errar. E deixa eu te perguntar uma coisa, qual é o problema de errar? Se não for para acertar depois? Então, é uma coisa que muitas vezes nos impede. O medo de errar nos tira o desafio de poder ir adiante. Nos tira o desafio de colocar em prática. Você quer ver uma coisa? Eu estava comentando com a Natália e a Débora sabe muito bem o que a gente faz. Vamos procurar casa para poder alugar. Aleluia, vamos procurar uma casa. E aí, a Débora, a gente conversa e fala assim, a gente pode pagar quanto na casa? Um exemplo, R$1.000. R$1.000 de aluguel. Beleza, R$1.000 de aluguel. Louvado seja o Senhor. Ligo para a imobiliária, tudo bem? Eu estou querendo procurar uma casa para poder alugar. Ah, que beleza. Até quanto? Até 2.000. Por Deus, pergunta para a Débora. Até 2.000. E aí o cara vem com a opção de casa. Aí eu entro na casa, olho, falo, meu Deus, não tem um defeito essa casa, Jesus. Olho, falo, cara, eu quero fazer uma proposta para o proprietário. Eu quero pagar 1.000 nessa casa. Você está louco? Falei, rapaz, o teu papel é só fazer a proposta. O do proprietário é dizer sim ou não. Fica preocupado com isso não.
E a gente vai para a oração. Lembra que a oração precede? E nós vamos orar. E crendo no que Deus vai fazer. E se não der certo? Tudo bem. Você precisa entender isso, querido. Motivar a sua vida diante de Deus. Motivar o seu coração diante de Deus. Sua esposa, o seu marido não é convertido. Você já experimentou orar por ele? Você já experimentou, quando você está andando com ele no shopping, segurar a mão dele e no seu coração você fazer a seguinte oração: Deus, eu coloco esse homem nas tuas mãos. Isso aqui vai ser um homem de Deus. Isso aqui vai ser um companheiro bom para mim. Ah, vai ser. Vai se converter, vai ser mais fiel do que sou eu, do que eu sou. Porque eu sou muito pouquinho fiel, mas ele vai ser muito. Essa mulher vai se converter. Essa mulher vai ser uma mulher de Deus. Você não precisa meter a mão na cabeça dela ou dele, porque vai dar rolo isso. O pastor falou que eu tenho que ativar minha fé. Vem cá, marido. O que foi, filha? Em nome de Jesus. Mete uma oração liquidificador nele. Não vai dar rolo isso. Não é assim que se faz, irmãos. Porque além da fé, você precisa ter sabedoria. Mas a ativação da fé se inicia na autoridade da sua palavra. O crente tem medo de declarar. O crente tem medo de ter autoridade na palavra. Por dois motivos. Um, porque ele não conhece a palavra de Deus. Ele não pode orar a palavra de Deus, porque ele não conhece. E segundo, por ele não conhecer a palavra, ele não conhece homens e mulheres de Deus, que através da autoridade do Senhor na vida dela ou dele, usaram a palavra com fé. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que assim como a tua palavra tem poder, e nós falamos, pais, tome cuidado quando você falar com seus filhos, tome cuidado quando você às vezes fala alguma coisa no momento áspero e fala alguma coisa sobre a vida dos seus filhos. Também tem poder da sua palavra de decretar, de declarar a vitória em nome de Jesus Cristo. Você não nasceu como aquele bichinho que tem no desenho, ô céu, ô vida, ô morte, ô azar, sabe? Você lembra disso aí? Ô céu, ô vida, o tempo todo reclamando, o tempo todo murmurando. Não, você não nasceu para isso. Você precisa colocar-se numa postura de filho de Deus, uma postura de filha de Deus, e falar, Senhor, se a tua palavra prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, e eu creio, em nome de Jesus Cristo, o que o Senhor vai fazer sobre a minha vida. Amém, queridos? Eu creio o que o Senhor vai fazer. Não deveria dar o testemunho, mas vou dar pela Menara. Você tem quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Hoje ela veio testemunhar que ela quitou o acampamento. Aí eu olhei e falei assim, você é mãe pra caramba, hein, cara? Parabéns, menina. Não importa o quanto se preocupou, o quanto economizou. E aí falou, não, pastor, e eu fui lá, comprei um negócio, Larissa passou na cabeça das meninas, quase caiu o cabelo delas, e vai fazer, e vai acontecer, e tá. E a outra chegou para mim assim, ó. Chega assim, oi, pastor. E o cabelo fazendo aquela onda, né? Bênção do Senhor. Sabe o que é isso? É quando você acredita que Deus pode fazer. Que Deus pode usar a tua vida. Eu vou usar uma palavra que eu usei para uma pessoa essa semana. Um dos grandes problemas é que nós temos dentro de nós mesmos um espírito de miserabilidade e que nós acreditamos que somos aquilo ali. Porque no decorrer de anos, pessoas falaram isso para a gente. Durante anos, pessoas lançaram isso sobre as nossas vidas. Sabe o que minha mãe orava ao Senhor? Meu filho precisa pelo menos terminar
o ensino médio. Para mim, na época, era segundo grau, né? O ensino médio. Pelo amor de Deus, Deus, ajuda meu filho, pelo menos, no ensino médio. Ai, como esse moleque é burro, não gosta de estudar, meu Deus. Por Deus, irmão. Minha mãe pegava o caderno assim, ó. Lê aqui, Alexandre. E eu com aquela preguiça do inferno. E eu... Ela pegava o caderno e pá! Lê, meu filhinho, lê. E eu já tremia tudo. Falava, Jesus, agora? Sem misericórdia. Como é que eu vou ler? Lê, miserável. O que está escrito aqui? Você está rindo? Minha mãe orava desse jeito. Minha mãe orava desse jeito. Porque eu tinha pavor de estudar. Para eu fazer o ensino médio, irmãos, começava às 7, eu entrava às 5 para as 7, sentava na sala de aula. À noite, porque eu já trabalhava. E aí a professora chegava lá, vamos fazer chamada. Eu falava, graças a Deus. Fulano, e tinha um outro pastor, que hoje é pastor, era meu amigo, era da mesma igreja, estudava comigo na mesma sala de aula. Quando falava Jorge Alexandre, presente, quando ela acabava a chamada, eu juntava minhas coisas, colocava na mochila, colocava nas costas. Onde você vai? Vou embora, acabei de responder a chamada, eu estou aí, hein? Não esquece não, eu estou aí. E ia embora, porque terça-feira era reunião de senhoras, e eu dirigia as senhoras. Quarta-feira era reunião de jovens, e eu não conseguia ficar fora da reunião de jovens. Quinta-feira tinha reunião. Irmão, Deus não tinha nada a ver com isso, você está entendendo? Deus não tinha nada a ver com isso. Deus falava, Alexandre, volta, eu não estou te chamando para você ir na reunião de jovens. Não, mas eu preciso ir. Não, eu precisava estudar. Mas essas palavras foram tão lançadas, e que eu falei um dia, falei assim, não vai ser lançado sobre a vida dos meus filhos. Não vai ser. E um dos motivos de agradecimento a Deus, quando eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, a senhora lembra? Graças a Deus ela virou pedagoga e uma excelente professora hoje. E ela me pediu perdão, meu filho, quanta ignorância eu bati em você com o caderno. Eu quero que você me perdoe. Eu falei, mãe, está tudo certo. Só tem uma neta administradora, um filho, um neto médico. Eu estudei, a Débora estudou, somos formados e está tudo bem. Ardeu um pouquinho na cara, mas está tudo bem. Porque o Senhor me livrou daquelas palavras que foram lançadas contra a minha vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A autoridade na palavra. Isso não vai ter efeito sobre a minha vida. Sabe maldição? Quando eu comecei a namorar com a Débora, eu falei para ela, Débora, deixa eu te contar uma coisa. Namorando com ela de mão dada no shopping. Falei, Débora, todos os meus primos casam com as suas namoradas grávidas. Eu não quero que isso aconteça. Não que eu virei eunuco. Mas eu tinha Débora que estava comigo. A Débora falou, mãe, senta aqui, vamos sentar, vamos orar, vamos bater papo sentado, vamos... Porque aquela situação precisava ser quebrada. O meu primo perguntava, e aí, tua namorada já está grávida? Eu falei, não, filho, a gente não rolou nada não. Que? Mas vai rolar. Você precisa ter essa autoridade na sua vida. Você precisa ter essa autoridade na sua vida. Você precisa entender isso, que a fé, ela está alinhada a palavras de autoridade. Eu creio, e porque creio, eu ligo na terra e no céu. Quando nós oramos por pessoas que estão enfermas, nós vamos orar por quê? Porque cremos. Eu creio que uma pessoa pode chegar aqui com dores e nós orarmos e ela sair bem. Eu creio que uma pessoa pode chegar endemoniada e nós orarmos e ela ser liberta em nome de Jesus. Você precisa ter na sua vida uma palavra de autoridade. Pedro imediatamente falou assim, olha, eu não tenho nem prata nem ouro. Ou seja, não era questão monetária. Eu de mim não tenho nada, mas eu tenho daquele que está em mim. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta, anda. Você precisa entender que esse poder não vem de você. Vem dos céus.
A ativação da fé é a liga ao céu ao nosso coração e o nosso coração aos céus. E em quarto, toda autoridade está no nome de Jesus Cristo. Quando você pega o versículo 16, ele fala exatamente isso no versículo 16. Pela fé, pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Você precisa entender que a fé está ligada a Jesus Cristo. É Ele que derrama da fé no seu coração e no meu coração. É Ele que derrama essa fé genuína em nossos corações. É Ele que vê a sinceridade dos nossos corações. Por isso que é importante, o primeiro ponto, orar. Porque você se aproxima dEle. E aproximando-se dEle, você tem Ele no seu coração. E o nome, como Pedro usou, o nome é que é capaz de curar. O nome que é capaz de fazer. O nome que é capaz de transformar. É o nome de Jesus Cristo. Não é o Alexandre. Há um grande engano quando as pessoas saem. Eu quero, por favor, Diego e Vitor. Há um grande engano quando as pessoas falam assim: eu preciso ir lá no culto daquele pastor que cura. Aquele pastor não cura nada, irmãos. Se ele falar que ele cura, ele é um charlatão. Desculpe falar isso. Ele não cura nada. Quem cura é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Quem cura é Jesus Cristo. É o nome na qual é proferido no altar. Eu gostaria que você entendesse que para você e eu termos fé, é necessário crer que esse Jesus derrama sobre as nossas vidas a autoridade para vivermos a ativação da fé. Amém, queridos? Nós queremos adorar uma canção, por gentileza, louvor, suba aqui. Uma canção para encerrar essa noite, que fala exatamente isso, o nome. E essa canção fala o nome sobre todo nome. Um nome capaz de curar, capaz de libertar. E você precisa entender que não é de você, não é sobre mim, não é sobre essas 6 semanas, é sobre Jesus que nós estamos falando. Queria que você ficasse de pé. Você conhece essa canção e que você adorasse junto com a gente. Sobre todo nome. É Ele, é sobre Ele que nós estamos falando. O nome para adorar. Aquele que ativa a nossa fé. Que sustenta a terra. E que derrama sobre a sua vida e a minha vida. O nome que controla o mar. O nome que mudou minha vida. Sem Ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Sobre todo nome, o nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem Ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar.
esse é o nome de Jesus Cristo. E debaixo do nome do Senhor há toda a autoridade. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, esse é o nosso Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque esse Senhor é o Senhor que é capaz de alimentar em nossas vidas a fé, para continuarmos caminhando e fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor venha trazer uma atração no coração dos meus irmãos para a cruz de Cristo. Não queremos andar distante de Ti, não queremos andar longe, queremos sim viver pela fé, caminhar pela fé e entender os Teus planos para cada um de nós. Que o Senhor venha alimentar os nossos corações, ó Pai. Que possamos entender que o impossível só se dá quando o Senhor fecha a porta, porque o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Que o impossível só acontece quando o não dos céus é declarado. E nessa noite nós queremos declarar, ó Pai, que confiamos em Ti. Aqueles homens não estavam falando de si mesmo quando falavam que não tem nem prata nem ouro, mas o que eles falavam é que deles não podiam oferecer nada. A única coisa que eles podiam oferecer é o que estava dentro deles, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo. E ele declara: levanta e anda. Nessa noite, ó Pai, nós queremos viver dessa forma. Não é pela força, não é pelas finanças, não é pela conta, não é pelo carro, não é pelo que a traça, a ferrugem corrói, mas queremos viver, ó Pai, pelo aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Nos ensina, Pai, nos ensina a viver desse jeito, nos ensina, ó Pai, a caminhar desse jeito, ó Deus. Aquele homem frustrado, essa mulher frustrada, que não conseguiu alcançar, que não conseguiu vencer, que não conseguiu romper, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos nessa noite com palavra profética e de autoridade dos céus, que o Senhor há de retribuir, de abençoar, de abrir portas, de fazer milagres, ó Pai. Toma cada um nas Tuas mãos, fortalece a vida dos Teus filhos, fortalece o coração deles, ó Pai, que eles entendam que Tu és Deus fiel, e na fidelidade dos céus, Tu és o Deus que não falha. Nós colocamos os nossos corações diante do Teu altar e cremos em Ti, ó Pai. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a presença do Espírito Santo seja marcante sobre a tua vida, e que você sinta cada dia mais e mais essa presença do Onipotente sobre você. Que essa bênção de Deus te fortaleça no caminhar, no deitar, no seu dia a dia, e que você tenha paz em meio a todas as circunstâncias. Te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Domingo nós estaremos aqui novamente às 9h20 da manhã para adorarmos ao Senhor. Deus te abençoe.